amados irmãos e amadas irmãs, com alegria e muita satisfação, cumprimento a todos, para juntos mais uma vez estudarmos esta lição tão linda que durante um trimestre inteiro estivemos juntos, passo a passo, estudando a carta de Tiago. Hoje, para encerrarmos o trimestre, eu gostaria de convidá-los para a palavra de oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos por tantas lições lindas que estudamos durante esse trimestre. E agora, ao abrirmos para fazermos a revisão do trimestre e fecharmos a última lição, contamos com as tuas bênçãos para que possamos crescer na tua graça e no conhecimento do teu reino. Dirija-nos, abençoe-nos, é o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Sempre quando termina um trimestre, eu tenho por hábito revisar o trimestre em minha unidade. E nessa unidade gigante da internet, também tenho feito o mesmo, desde que iniciei essas gravações há um ano atrás. Eu gostaria de convidá-los a abrir a lição no índice do trimestre e vamos analisar uma por uma para ver o que nós analisamos de uma forma sintetizada durante esse último trimestre de 2014. Primeira lição, Tiago, irmão do Senhor. Vimos nessa lição, diferentemente do que muitos imaginam, que Tiago não era filho só de José e que José não era viúvo. Dentro da lição temos indicação de outros vídeos para aprofundamento e para um conhecimento mais objetivo e claro e amplo desse assunto. Cristo era o filho mais velho do casal, o primogênito, e Tiago seguramente o segundo filho de Maria. A segunda lição do trimestre, o aperfeiçoamento da fé. Vimos que cada um na sua esfera, Deus na dele e nós na nossa. É possível sim o aperfeiçoamento na vida cristã. Tudo guiado por Deus, dirigido por Deus, separado por Ele, da forma real que os fatos são, do ponto de vista teológico e bíblico, cada um na sua esfera, para a honra e a glória de Deus. A lição de número 3, suportando a provação. Nós vimos aqui que a fé é igual ouro provado no fogo. Recebe o calor e vem o seu brilho maior. E assim é a nossa vida cristã. A lição de número 4, ser e fazer. Nós vimos que são duas coisas distintas nessa lição. Uma coisa é ser cristão de verdade. A outra coisa é fazer de ser cristão. Brincar de ser cristão. Que não vale a pena. Nunca valeu. O compromisso e a responsabilidade nossa é algo preponderante e fundamental na nossa salvação. A responsabilidade cristã. O compromisso com o Espírito Santo. A lição de número 5, o amor e a lei. Essa lição nós vimos que há um equilíbrio perfeito entre amor e lei. Amor divino e lei divina. E essa harmonia reflete na nossa conduta. Na lição de número 6, nós estudamos sobre uma fé atuante. Vimos que a fé atuante brilha à luz do reino. E uma fé não atuante não gera obras, muito pelo contrário. É mais fácil gerar más obras. Obras que conhecemos como obras da carne e obras do mal. Mas a fé atuante gera obras do Espírito. Na lição de número 7, nós estudamos sobre domando a língua. Só Jesus na causa, né, meus irmãos? Com Ele realmente na causa, nós temos condições de domar
este tão pequeno órgão que governa toda essa carcaça, todo esse corpo, e rumo ao bom relacionamento, rumo à Canaã celestial. O bom relacionamento tanto com os homens quanto com Deus. Por isso que nós crescemos em graça e sabedoria e conhecimento diante de Deus e diante dos homens a cada dia, debaixo da graça do Senhor. A lição de número 8, nós estudamos sobre a humildade da sabedoria celestial. Nós descobrimos que através da humildade nós encontramos a verdadeira grandeza. Na lição de número 9, legislador e juiz, nós estudamos que esta é uma credencial perfeita de nosso Senhor, o único e ímpar capaz dessa credencial, de portar essa credencial de forma espontânea e em espírito e em verdade. Por isso assim devemos adorá-lo. A lição de número 10, chorem e gritem. Nessa lição nós estudamos o clamor dos injustiçados e aprofundamos inclusive no paralelo teológico mais objetivo desse contexto, que é a parábola do rico e Lázaro. Na lição de número 11, preparando-se para a colheita, vimos o nosso compromisso com a missão do ID, a importância da missão do ID, que fomos um dia convocados ao fazermos parte do exército do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Senhor dos Exércitos. A lição de número 12, nós estudamos sobre oração, cura e restauração. Aqui nós descobrimos o verdadeiro exercício da fé e do senso de missão, para realmente nos identificarmos com o mundo ao nosso redor como participantes do exército socorrista do Senhor neste mundo. Uma verdadeira agregação, participação nossa aos anjos do Senhor, aos enviados do Senhor, aos missionários do Senhor. Na lição de número 13, que analisaremos hoje, o Evangelho eterno. Veremos com evidência os escolhidos em ação. O tema central desta lição nós encontramos em Jeremias capítulo 31, o verso 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Meus queridos irmãos, no fechamento do livro de Tiago, de estudarmos a carta de Tiago, aqui, de maneira feliz, o autor desta lição contextualiza com o restante da Bíblia essa sintonia maravilhosa que Tiago demonstrou nos seus escritos com relação a toda a palavra de Deus revelada para nós. E aqui em Jeremias, nesse texto que nós estudamos, podemos perceber que a atração por amor ao Evangelho, ao preço do Calvário, é realmente algo que está entrelaçado em todas as Escrituras Sagradas. Nós não conseguiremos alcançar ninguém sem demonstrarmos essa característica com Cristo. Como que alguém demonstrando antipatia, repelência, vai conseguir atrair alguém? Desde quando o que repele atrai? Meus amados irmãos, realmente, sermos simpáticos é a característica que foi demonstrada por ele na relação com o pecador desde o início, desde a queda. Lembra do pai entrando no jardim do Éden? Adão, onde estás? Ele podia ter aparecido dentro daquela moita de figueira e já teríamos logo o primeiro registro bíblico de infarto
Mas não, ele não fez isso. Ele veio de longe, andando de uma maneira estratégica, para que não assombrasse, não assustasse, que não compungisse tanto, não pressionasse tanto. E veio demonstrando o diálogo, chamando para o diálogo, atraindo para o diálogo, atraindo por seu amor, por sua misericórdia, por seu perdão. E isso se caracterizou ao longo da história da humanidade e ao longo da revelação sagrada. E temos isso tudo ao nosso dispor em todos os livros da Bíblia hoje. No segundo tema, o Evangelho no Antigo Testamento. Continuando essa mesma ideia, olha aqui, por exemplo, o texto de Abacuque, capítulo 4, verso 2. Também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Veja que a fé é outro ingrediente fantástico, juntamente com a simpatia da revelação sagrada, que é uma característica divina que atrai para ele os seus ouvintes. A fé é outro passo fundamental. Não adianta apenas ser simpático e não desenvolver a fé, e a fé vive, fé atuante. É fundamental. E olha que nós temos aqui uma série de citações do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 3, verso 15. Êxodo 19, 4 a 6. Salmo 133 e 4. Salmo 32, 1 a 5. Isaías 53, 4 a 11. Jeremias 31, de 31 a 34. Todos esses textos aqui nos mostra como foco esse Messias que nos atrairia para sempre pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, oferecido gratuitamente a todos nós. Ele é o foco central, que sofreria por nós e nos atrairia com benignidade e com amor. Todos esses textos, ele é o principal foco, expressando o seu amor. E não é para menos que temos João 3,16 também, que se agregaria com perfeição aqui nesse contexto, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie para salvar-nos. No terceiro tema da semana, o Evangelho encarnado. Se nós estudarmos as parábolas do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, ali nós temos a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a do filho pródigo. Nessas três parábolas, nós temos 4 tipos de públicos apresentados. Na parábola da ovelha perdida, representando o pecador que está perdido, sabe que está perdido, mas não está achando o caminho de volta. E precisa do pastor atraí-lo, encontrá-lo e atraí-lo de volta ao rebanho. E a festa no céu por cada um desses que se arrepende. Na parábola da dracma perdida, nós temos aquele pecador que está perdido, mas não sabe que está perdido. Tem muita gente assim dentro das igrejas, pelo mundo afora. Está perdido dentro da igreja achando que está salvo. Ele não sabe que está perdido. Mas também necessário foi que o Senhor o encontrasse, o atraísse de volta para as demais dracmas do tesouro do Senhor. A parábola do filho pródigo, temos os outros 2 tipos de pecadores. O filho pródigo, que representa aquele que de livre e espontânea vontade, conhecendo a verdade, resolveu sair da igreja, apostatar e viver no mundo. E terminou a vida num chiqueiro,
e terminou a sua apostasia num chiqueiro. E lá do chiqueiro, ele foi atraído de volta para a casa do pai, a reconhecer o amor do pai. E resolveu servir em espírito e em verdade. O quarto tipo de pecador também está dentro desse contexto, mostrando o irmão mais velho, representando os fanáticos, os antipáticos, aqueles homicidas da fé cristã, que o coitado já estava perto do buraco, tentando respirar para sobreviver, que ia acabar de jogar no buraco. É o espírito farisaico, egoísta, que quer tudo para si. Então está aí os quatro tipos de pecadores representados, que neles, em suma, percebemos o Evangelho encarnado, as boas novas encarnada na missão do Mestre, que pagou o preço por nós e nos busca a qualquer custo. Tudo isso aqui temos estudado durante esse trimestre em harmonia com os ensinos de Tiago. Na parábola do fariseu e do publicano também, em Lucas 18, 9 a 17, naquela oração ali, percebemos também, de maneira muito óbvia, esta reflexão do Evangelho encarnado, expondo verdadeiramente a humildade, que é o fundamento da sabedoria cristã, da sabedoria do reino. O quarto tema, o Evangelho em Paulo. Veja que, se olharmos, segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 14 ao 16, podemos observar a diferença dos aspectos entre a nova aliança e a velha aliança. As sombras e o corpo. Deixar de adorar sombras para adorar o corpo. Muitas pessoas continuam querendo, hoje ainda, nos nossos dias, adorar sombra de cristianismo e não o corpo do cristianismo, que é o próprio Cristo. Ainda continuam com o véu da ignorância, o véu da escuridão, o véu da sombra sobre as cabeças, e não querem abrir os corações para a verdade impactante das Escrituras Sagradas. Quantas e quantas pessoas que preferem continuar acreditando em mitos, em tradições, em regras, em hábitos, em condutas implantadas à custa de tradicionalismo, sendo que o principal foco nosso, o que a palavra quer para nós hoje, em Romanos 1, 16 e 17, nós vimos Paulo apresentando a quebra da grande barreira que separavam os judeus dos demais povos do mundo. Que o objetivo do Evangelho era, sempre foi e sempre será o alcance de todo o povo, tribo e língua, em toda a face da terra. E Paulo apresentou isso em seus ensinos e se tornou, inclusive, de maneira expressa, o apóstolo dos gentios. No quinto tema, nós entramos agora a nova aliança. Nós vimos que, ao estudarmos Hebreus, por exemplo, no capítulo 7, verso 19, no capítulo 8, verso 9, capítulo 10, verso 1 ao 4, todos esses textos aqui, basta olhar no capítulo 10, verso 4, porque é impossível que o sangue de bode e touros remova pecados. É impossível. Presta atenção, tanto que é forte essa palavra para os dias dele. É muito forte, irmãos. Mas se nós olharmos Romanos, capítulo 12, o verso 2, não vos conformei-vos com este século, com este mundo. Use isso para hoje, para os nossos dias. Mas renovai-vos. Renovai-vos. De acordo com a revelação sagrada. A palavra de Deus tem informações
que assombra, que assusta aqueles que se dizem sábios na história da humanidade. Tem informações aqui que os grandes sábios não estão preparados. Esses sábios do mundo não estão preparados para entender. E pessoas simples e humildes são chamadas, recebem a revelação, compreendem e ensinam e vivem essas orientações. E nada que está revelado aqui foi feito para ficar escondido. É para ficar aberto, dinâmico. Diversos assuntos, tudo nos prepara para a breve volta de Jesus, querendo ou não, achando bom, achando ruim. O que está aqui revelado, está revelado. O que está revelado é para nós e os nossos filhos, ainda que muitos não se deram conta disso. Quantos que ouvem e assistem certos assuntos dentro da Bíblia Sagrada? Engraçado, já li tanto isso aqui e nunca percebi isso escrito aí. Incrível, mas está aí. E o que nós estamos esperando? Que não renovamos, como disse Paulo. Tudo na nossa vida precisa ser renovado, principalmente a nossa fé e a nossa conduta. Isso combina muito com vida cristã, com conversão. O sexto tema, o ponto culminante do Evangelho. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o ministério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Meus amados, o ponto culminante do Evangelho eterno é fechar a pregação a todo povo, tribo e língua. Se observarmos Apocalipse 18, verso 1, uma mensagem que conhecemos por alto clamor, nós vimos que toda a terra se encherá com a glória deste alto clamor. E o alto clamor está intimamente relacionado com Apocalipse capítulo 14, versos 6 ao 12, que mostra as três últimas mensagens de advertência ao mundo. O Evangelho eterno sendo conduzido por anjos que representam eu e você, pregando a todo o povo, tribo e língua, e pregando as últimas três mensagens de advertência a este mundo. Apocalipse 12, 17 mostra o dragão investindo pela última vez contra a igreja, contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, conforme Apocalipse 19, 10, última parte do verso. Vimos através dessa investida que será o desencadeamento da última crise da história da humanidade, que vai trazer Jesus de volta para nos buscar. Por isso, eu tenho sugerido que assistam o Escatologia 3 neste mesmo canal, aula 1, aula 2, aula 3, porque haverá um profundo mergulho no conhecimento sagrado, que está aí para mim, para você, que o Espírito Santo nos revela, e nos orientará em todas as profecias da Bíblia Sagrada, em todas as doutrinas e os fatos escatológicos para os nossos dias. O que foi fato escatológico para civilizações antigas e se tornaram fatos históricos, porque são profecias cumpridas, ocorridas. Mas e eu e você? Qual página que nós vamos virar na nossa história? Escatologia 3, esse curso nos ajudará a aprofundar nesse preparo, tanto no conhecimento quanto na conduta. Estudem, analisem, assista a aula 1 e a aula 2 para ver se vale a pena assistir o restante ou não, para a honra e para a glória do Senhor. Ponto culminante do Evangelho é realmente a luz dele nos alcançar. E o alto clamor quer iluminar e dar a última mensagem de advertência a este mundo. Sai dela, povo meu, da grande baderna, da mentira religiosa do planeta, e sirvam em espírito e em verdade ao único pastor, com uma só fé, um só povo, um só batismo. Que para Deus, Apocalipse 12
representa a mulher pura que serve em espírito e em verdade. E Apocalipse capítulo 17, a prostituta babilônica, que pouquinho de verdade, pouquinho de mentira, engano e embriagando o planeta com o engano e com a mentira. Mas o povo de Deus está espalhado. Igreja não salva ninguém. Quem salva é Deus, através da sua graça. E de graça nos pagou a conta com o sacrifício de nosso Senhor, dando o seu unigênito em nosso favor. O sétimo tema, o alto clamor. Se observarmos aqui os escritos da senhora White, em eventos finais, página 198 até a 202, temos a pena inspirada nos revelando algumas mensagens muito interessantes. Veja aqui: devemos clamar cada promessa da palavra de Deus, pois elas são para os obedientes, não para os transgressores da lei de Deus. Na verdade, somos salvos pela fé, não por uma fé passiva, mas pela fé que atua por amor e purifica a alma. Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado irmão e amada irmã, para que essa seja a nossa conduta e a nossa escolha. Senhor Deus, dirija-nos, guarda a nossa vida, proteja-nos, consagra-nos pela Tua graça e pelo conhecimento da Tua palavra, para que naquele grande dia, nós e os nossos lares possamos fazer parte daqueles que herdarão o reino eterno, que marchará para dentro dos portais da cidade santa. É o que nós te suplicamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.